O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. Eu agradeço novamente a oportunidade, o carinho de estar aqui refletindo com vocês neste momento em que abordamos nessa manhã essas temáticas que são bastante densas, porque começamos com o aborto e terminamos com o suicídio. Mas prometo a vocês tentar tornar este assunto o mais palatável possível, muito embora nós tenhamos que percorrer algumas reflexões obrigatoriamente. No Livro dos Espíritos, na questão 944, Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Ao que os espíritos respondem: não. Só a Deus assiste este direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E aí Kardec pergunta aos espíritos: mas não é sempre voluntário o suicídio? E eles respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. É importante dizer que em 90% dos casos de suicídio existe um transtorno emocional, psiquiátrico, diagnosticável em torno deste fato. Já se sabe que as pessoas que se matam apresentam nos últimos meses que antecedem o fato do suicídio um histórico emocional que fala na direção de algum tipo de transtorno psiquiátrico. Principalmente o transtorno depressivo. A verdade é que ninguém se suicida se estiver se sentindo bem. Se estiver bem com a sua vida, se estiver bem com a sua consciência, com o seu estado emocional. É por isso que, dentro de uma condição médica, também existe um esforço atualmente no mundo todo para cercar as atenções em torno dos quadros emocionais que podem estar sendo tratados num amplo sentido. Uma vez que se 90% dos casos dos suicídios existe algum tipo de transtorno associado, isso significa dizer que em 90% dos casos os suicídios são evitáveis. Porque esta condição, uma vez atendida, ela poderia estar evitando toda uma consequência de algo que se torna fatal. É assim que o Espiritismo se soma para nos trazer também algumas reflexões em torno deste tema. Não vamos nos deter propriamente em aspectos técnicos em relação ao suicídio, senão alguns dados, para percebermos que nós vivemos uma verdadeira chacina da vida nos dias em que vivemos. Chama a atenção que em países muito desenvolvidos o índice de suicídio seja superior a países de desenvolvimento sociocultural e de condições econômicas inferiores. Por exemplo, países da Europa com bastante evolução em educação, em saúde, em assistência à segurança pública, à escolaridade, apresentam índices que são muito superiores a países como, por exemplo, como o Brasil. Dentro do Brasil, nós vemos uma realidade que chama bastante atenção. No estado que eu moro, Rio Grande do Sul, o índice de suicídios ele é em torno de 10 suicídios a cada 100 mil habitantes. Já em estados como o Nordeste, por exemplo, o índice cai para menos de 4. E se nós olharmos, as condições de vida do nordestino e do gaúcho são muito diferentes. O nordestino é um povo mais sofrido do que o povo do Rio Grande do Sul, sob o ponto de vista
material, sob o ponto de vista cultural, social, de proteção à educação, enfim, né? Assim como nós vemos que os índices de felicidade são diferentes. Eu não sei se vocês sabem, mas o brasileiro é considerado, nas últimas estatísticas, o povo mais feliz do mundo. Continua sendo, com toda essa nossa história política. E vocês sabem qual é o povo dentro do Brasil mais feliz de todos? O nordestino. Homenagem ao Divaldo, ao Alberto, essa turma toda, que já estampa em si a felicidade do jeito que eles são. Então, da onde vem este estado de ser de felicidade? Ele não vem propriamente das condições materiais. Embora estas sejam muito importantes, mas elas não são fatores originadores dos estados de felicidade, de plenitude, de paz e de realização. Não é o que dá sentido à vida, porque se fosse assim, os países de melhores condições teriam índices menores e os países de piores condições teriam índices muito piores, e não é o que acontece. O fato é que homens se suicidam mais que mulheres, né? 4 vezes mais. As mulheres dizem que é porque os homens são uma raça inferior, e os homens dizem que é porque as mulheres os levam porque é enlouquecedor, né? Crianças se suicidam. O índice de suicídio em crianças vem aumentando, né? Então, sempre prestar atenção em pessoas que tenham tristeza, desânimo na maior parte do tempo, né? Porque tristeza é normal, mas permanecer sempre triste pode ser um indicador de estados depressivos, estados emocionais que precisam de tratamento, de acompanhamento, perda de interesse na vida, perda da sensação de prazer. É muito importante que a gente preste atenção no prazer que a gente tem na vida. Quando a gente já não está gostando de fazer coisas que gostava de fazer, quando a gente diz não para coisas que a gente gostava de dizer sim, quando a gente deixa de gostar de estar com as pessoas e começa a se isolar, é importante prestar atenção nisso. Histórias de pensamentos de aniquilação, tentativas prévias de suicídio, história familiar de suicídio, locais, ambientes onde existe uma verdadeira psicosfera de autodestruição, estados de solidão, discurso a respeito do suicídio, pessoas que falam muito nesse assunto, é importante ter atenção. Diferente do jargão popular, no Brasil nós conhecemos isso, que se diz que cão que ladra não morde. Não é verdade em caso de suicídio. Em caso de suicídio, quando a pessoa fala, a chance de ela tentar é maior. Então, são questões que precisam ser reconhecidas para serem atendidas. O suicida, ele, quando é encontrado antes de executar ou de tentar, está sabido que quando nós falamos sobre esse assunto com o candidato ao suicídio, ao invés disso aumentar a chance, isso diminui a chance de suicídio. O suicida ele é um solitário, normalmente. Quando ele tem um plano, muitas vezes, ele não revela, ele não divide. Então, falar sobre o assunto, puxar o assunto, ainda que seja para encaminhar para quem possa atender, é sempre um fator que diminui o risco. Então, são questões que, em torno da questão do suicídio, que nós, principalmente quem trabalha com o ser humano na área da medicina, na psicologia e também nas atividades espíritas, pode estar dentro deste leque de possibilidades, recursos para fazer alguma coisa. O suicida, mesmo em caso de doença mental, como é o caso da maioria, mas a pessoa ela não está depressiva o tempo todo. Então, durante a vida dela, ela terá que cuidar alguns aspectos internos relacionados às questões morais, e aí entramos com a contribuição espírita, para nós refletirmos. O Espiritismo nos mostra, nos diz, que na nossa vida,
Todos nós temos dentro de nós um determinado paradoxo. E quem está dormindo agora, nesse momento, eu pediria que acordasse, porque essa parte é importante. Daqui a um pouco eu digo para dormir de novo, né? Não se suicide agora, acorde. Todos nós temos dentro de nós uma luta interna, que é um desejo de estar vivo, que faz parte da lei de conservação. Se chegar para qualquer de vocês aqui e disser assim, vocês são espíritas? Sim. A vida boa está do outro lado, essa aqui é ruim. Vocês querem ir para lá nesse momento? Quem levantaria a mão dizendo, eu quero desencarnar? Não é normal desejar isso. A pessoa que desejar desencarnar é porque ela não está bem. Que a situação está ruim aqui. Porque o normal, o natural, é nós querermos viver no mundo físico. Isso é um aspecto da lei natural ligada à lei de conservação. Mas nós temos dentro de nós também uma outra lei que rege a nossa vida, que se chama lei de destruição. Existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Melancolia, que diz o seguinte: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. E diz, na sequência, lutai contra esta tendência, né? Porque o apropriado é nós permanecermos aqui. Sigmund Freud, quando estuda o assunto, ele diz que nós temos uma pulsão de morte, em luta com uma pulsão de vida dentro de nós. E ele diz que nós temos um desejo de retornarmos ao inorgânico, que seria um estado de ausência de tensões, ausência de conflitos. Ele diz mais ou menos a mesma coisa que o Espiritismo diz, só que o Espiritismo não diz voltar ao inorgânico, voltar ao imaterial. Nós temos dentro de nós um desejo profundo de retornarmos a uma condição de mais satisfatória de vida no ambiente, na dimensão que nos é a natural, que é a dimensão espiritual. Então, todos nós temos dentro de nós também, no sentido mais profundo, um certo desejo inconsciente de retornarmos à pátria espiritual. Isso é importante dizer, para não se considerar o suicida alguém muito diferente de nós. Nós também desejamos, num certo espaço dentro de nós, retornarmos a um ambiente espiritual. Tanto assim que as pessoas que apresentam uma doença terminal, em dado momento, diante da luta, pode acontecer que ela se tranquilize, se torne mais serena e pare de lutar contra a morte. E comece a aceitar a passagem para o outro lado da vida. Quando o corpo físico já não mostra condições de habitabilidade na encarnação, o espírito já faz a leitura de que está na hora de ir para o plano espiritual. No envelhecimento também acontece algo semelhante. Quando, num estado de mais sabedoria, nós já não lutamos contra a morte, já significa que existe uma pulsão de retorno para o plano espiritual. Animais que, quando adoecem, muitas espécies, eles se afastam, eles se isolam. E eles entram num certo estado de quietude. Quem gosta de bicho sabe disso. Ele como que se afasta para partir, numa aceitação serena e natural. Portanto, desencarnar é também um processo natural. E na nossa vida nós temos essas duas forças lutando e interagindo permanentemente. No caso do suicídio, existe um equívoco mental, um equívoco na região do pensamento e emocional, no sentido de querer antecipar esse processo que será natural durante a vida. Então, a pessoa que se suicida é aquela que se equivoca na leitura interna do momento que está vivendo, como sendo aquele momento em que ela onipotentemente resolve por ela
decidir sobre a vida e sobre a morte. Portanto, normalmente, por trás e no âmago do indivíduo suicida existe alguém orgulhoso, onipotente, né, e egoísta. Porque ele resolve ser Deus naquele momento e determinar sobre a vida e sobre a morte. É por isso que Jesus, quando centra o seu evangelho, e a doutrina espírita, quando apanha o fundamento moral do evangelho de Jesus, ele nos diz, a doutrina, que o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas, porque elas estão na matriz destas posturas psicológicas que culminam nos aspectos autodestrutivos. Ontem nós falávamos a respeito do corpo e dizíamos que o corpo, ele é a expressão viva de uma mente que se materializou, de uma mente espiritual, né? O corpo não é a mente materializada, a mente não está no corpo, né? Nós dissemos isso no sentido de mostrarmos que a dimensão física, ela é uma expressão, ela é uma manifestação materializada da mente que é de natureza espiritual. Então, o nosso corpo, quando nós nascemos no mundo físico, tão bem apresentado aqui pelo Juan Danilo e pelo Alberto, na sua palestra que foi magistral, nós podemos perceber que a vida que surge, que se materializa no plano físico, ela tem um quantum energético que durará um tempo razoável na nossa existência. De tal modo que o corpo físico que nós temos, seja com microcefalia, anencefalia ou com condições absolutamente normais de saúde, ele é a expressão mais perfeita das condições espirituais que nós temos no momento, para manifestar o instante evolutivo do nosso ser. Deste modo, quando nós nascemos, nós já nascemos acompanhados de um mestre. E esse mestre que nós temos durante a vida é o nosso próprio corpo. Porque quando nós não sabemos de nós, o nosso corpo fala. Quando nós nos distraímos e nos descuidamos de nós, o nosso corpo nos avisa. Através de sintomas, através de manifestações, através de indicações que irão nos trazer informações sobre nós mesmos. Mas eu gostaria de falar para vocês, especificamente a partir de agora, num tipo de suicídio. Que esse tipo de suicídio não é o suicídio daquele que pega uma arma, ou que se enforca, ou que se atira de cima de uma ponte. Falar de um tipo de suicídio que é o chamado suicídio indireto, ou chamado suicídio inconsciente. Que é um tipo de antecipação de retorno ao plano espiritual que nós fazemos sem a intenção consciente de nós partirmos, mas inconscientemente movidos por forças de pulsão de morte que poderão se constituir em suicídio. E nós saberemos de uma situação que se tornou clássica na história do Espiritismo, no livro Nosso Lar, que é a história de André Luiz. Allan Kardec, já no livro O Céu e o Inferno, ele irá dizer que o suicídio não consiste somente no ato voluntário, que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. E aí complica um pouco para nós, porque de certa forma nós vamos perceber que em algum grau, boa parte de nós é uma espécie de suicida. Porque tudo que fizermos na nossa vida, no sentido de não nos cuidarmos apropriadamente, de não valorizarmos a nossa existência, se transformará num processo de antecipação de retorno ao plano espiritual. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele chamará esse tipo de suicídio, apresentará esse tipo de suicídio como suicídio inconsciente. Por que Kardec não utiliza esse termo suicídio inconsciente? Porque na época de Kardec, Freud era uma criança ainda, né?
Então, a psicanálise, que utilizará mais classicamente o termo inconsciente, surgirá somente muito tempo depois. É a partir da psicanálise que nós veremos a existência do inconsciente, que é essa região de dentro de nós, da área mental, dos fatos e determinações que acontecem sem a nossa percepção consciente, sem a nossa lucidez, a nossa clareza mental, e que, no entanto, constitui boa parte do nosso funcionamento emocional da nossa vida. Quando André Luiz traz a sua obra através de Chico Xavier, ele irá chamar aí sim já de suicídio inconsciente, né? A própria condição dele. O que aconteceu com André Luiz quando ele chega no plano espiritual, quando ele desencarna? André Luiz foi um médico na Terra, um médico brasileiro, e se especulam que teria sido um médico bastante famoso, mas que também apresentava alguns problemas de natureza de consciência, por fatos da vida dele, enfim, que vale a pena ler O Nosso Lar para entendermos. Quando André Luiz desencarna, ele vai para uma região que boa parte de nós quer passar longe, que se chama umbral. Umbral é uma espécie de purgatório espírita, assim, né? Que é um lugar intermediário onde há muito sofrimento, uma dimensão espiritual, e que alguns espíritos já embarcam direto para esta região, e foi o caso dele. Quando ele chega no umbral, ele não entende muito bem qual é a situação dele, e ele ouve permanentemente vozes lhe acusando: suicida, suicida, suicida. E ele passa em torno de 8 anos, correspondente a 8 anos na cronologia da nossa vida na Terra, numa situação de intenso sofrimento. Até que lá, um belo dia, ele se lembra da sua mãe, que lhe ensinava a orar quando era pequeno, e ele, já exausto de tanto sofrer, ele se lembra de Deus e reza e passa a pedir ajuda espiritual, e é quando então ele é socorrido por Clarencio, um espírito de mais evolução, que vai acompanhado ao umbral junto com Henrique de Luna, que trabalhava no serviço de assistência médica da colônia espiritual do Nosso Lar. E chegando até ele, eles dizem: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. E o André, ele diz: mas que negócio é esse? Porque eu não me matei, né? E ele irá dizer, de forma bem interessante: lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. O André Luiz, ele teve um câncer de intestino, né? Teve um câncer de intestino, teve uma obstrução, foi para a cirurgia. Essa obstrução já era muito grave, e ele ficou 40 dias no hospital lutando para viver. Ele queria viver. Vejam só que curioso, que importante isso. Ele queria viver. Então ele protesta. Ele diz: não, mas eu não sou suicida. Então, depois disso, o médico espiritual diz assim: sim, demonstrando a mesma serenidade anterior, porque isso se nota nos espíritos superiores, né? Talvez hoje aqui, junto com vocês e quem está nos assistindo pela internet, tenhamos uma plateia muito maior do que essa, do outro lado da vida, procurando entender a própria situação. E a esses nós nos dirigimos nesse momento, através da fala de André Luiz. Porque os espíritos superiores, quando eles abordam essas questões, eles abordam com uma serenidade e uma sabedoria e um amor que nós precisamos urgentemente aprendermos na nossa experiência enquanto aprendizes da doutrina espírita. Ele dirá: mas a oclusão, a obstrução intestinal, radicava-se em causas profundas. Aqui começa a nascer pela primeira vez na literatura espírita
a noção de medicina psicossomática. Porque na obra de André Luiz é que nós vamos encontrar esta apresentação de que aquilo que a gente pensa que quer, que aquilo que a gente pensa que é, nem sempre é. Nem sempre é o que está acontecendo dentro de nós. Existem causas profundas. E ele está dizendo nesse momento que esse tumor que o André apresentou tinha origens mais profundas do que ele podia perceber. E ele segue. Vejamos a zona intestinal. E começou a examinar o André. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. O André caprichou, né? Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação, e aí começa a ficar complicado para nós, e bebidas alcoólicas aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Eu não sei como é que eram as baladas na época do André Luiz, né? Mas é provável que ele já estivesse dentro de um ambiente, dentro de uma vida, que, onde ele estava situado, na posição social de destaque, lhe possibilitavam algumas aventuras, algumas experiências sensoriais que são muito comuns na nossa vida, né? Não sei se aqui em Miami, né, que é um lugar muito tranquilo, que não deve ter muita diversão, né? Eu sei que aqui nos Estados Unidos a turma é mais tranquila, em Las Vegas, por exemplo, um lugar calmo, né? Mas aonde o estímulo sensorial ele é exagerado, existe um convite ao que nós chamamos de alegria. E que normalmente é uma falsa alegria. Porque o que nós chamamos normalmente de alegria são hiperestímulos sensoriais. É um encharcamento de uma área do cérebro que se chama a área de recompensa, aonde existe um incremento da dopamina. Todas as vezes que o indivíduo está tendo falta de prazer na sua vida por motivações internas, de realização, de sentido de existência, ele precisa compensar a área de recompensa com sensações de prazer. E é assim, então, que surge o uso de substâncias, o uso de alcoólicos, o uso de drogas, o jogo, a experiência sexual repetitiva, mecânica e ilusória. Então, André Luiz, de alguma forma, neste contexto, ele incursionou por esse caminho e passou a viver disso. Então, o conhecimento espírita, o que ele nos diz? Que nos é lícito a alegria, o prazer, a felicidade. Aliás, temos que cuidar disso. Pessoas que não têm prazer podem estar com depressão. Pode ser um indicador. A pessoa que vive desanimada, sem graça, sem achar motivação na vida, pode estar com depressão. Mas a pessoa que precisa ter prazer permanente, excessivo, hiperestimulado, hiperestímulo sexual, ela está doente também. E ela está movida por pulsões de morte. Porque é um processo autodestrutivo. A pessoa que é alegre demais, que precisa estar sempre em festa, sempre comprando, ela está... Algo dentro dela está lhe matando. É curioso isso, né? Porque nós vivemos um momento da nossa vida em que o materialismo nos jogou nisso. A gente precisa comprar muito, gastar muito, beber muito, se relacionar sexualmente muito, ter muitos parceiros sexuais. E daí surge um tipo de obsessões que são as mais graves do nosso tempo. Porque a obsessão grave do nosso tempo, as influências espirituais mais graves, não são as subjugações, as obsessões pelo sofrimento, porque se a pessoa está sofrendo, ela busca ajuda. São as fascinações, que a pessoa não se dá conta que está sendo influenciada. Então ela precisa de hiperestímulos e ela entra no que nós chamamos nas obsessões pelo prazer.
São as obsessões mais graves dos nossos dias. André Luiz, no tempo dele, no tempo da balada do André Luiz, que deve ter sido um pouco diferente da nossa, mas ele também usou disso aí. E ele usou e abusou de algumas situações, também teve algumas complicações morais, enfim, de envolvimentos extraconjugais, ele complicou a vida dele. Também por uma ideia que se tem nos dias de hoje de que ninguém está vendo. Nossos políticos gostam muito disso, né? Que é uma época que está acabando, né? Porque tem muita câmera filmando. Essas câmeras que estão sendo filmadas no plano físico já existem no plano espiritual há muito tempo. Nós estamos sendo filmados permanentemente. E existe um lugar que tem uma câmera 24 horas, o tempo inteiro funcionando, que é na consciência. Então não tem para ninguém. Nós estaremos sendo julgados permanentemente. Então, o Clarencio olha para ele e diz assim, o suicídio foi incontestável. E aí o André, ele diz algo fantástico, lá no umbral, saindo do umbral já no nosso lar. Isso que é uma passagem tranquila, na hora que sai do umbral para lá. Aliás, diz André Luiz, não poderia supor noutro tempo que me seriam pedidas contas de episódios simples. Olha que interessante, né? Que costumava considerar como fatos sem maior significação. Tanta coisa a gente diz, mas isso não tem importância, todo mundo faz. Conceituar até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Aqui eu quero chamar a atenção. Quem estiver dormindo nesse momento, por favor, acorde novamente. Essa parte da palestra é importante. É interessante que ele diz assim, me seriam pedidas contas. O André, naquele momento, ele acha que está sendo julgado por alguém de fora. Que é outro conceito que nós temos, que nós seremos julgados por alguém de fora. E, de certa forma, acontece isso também, porque há espíritos superiores que se aproximam do desencarnado para facilitar o processo de revisão. Mas o espírito que está naquele momento, ele não está julgando. Ele está simplesmente utilizando um processo de ressonância da consciência da pessoa que está se julgando, do espírito que está se julgando. É a própria consciência como um alto-falante que propaga o que está acontecendo dentro dela, e os espíritos amigos, então, gentilmente, sem tom de acusação, irão trazer a consciência daquele que naquele momento está entrando em contato consigo mesmo, num verdadeiro julgamento psicoterapêutico. Haroldo, eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente tinha que estudar mais. Que no plano espiritual, os julgamentos são mais psicoterapia do que tribunais. Pelo menos no plano superior, não lá nas regiões inferiores, né? Mas é um processo de acolhimento a algo que nós temos provavelmente muita necessidade de experimentarmos. E existe um espírito amigo que todos nós temos muita saudade, que nos ensinou que esse é o único jeito de resolvermos os problemas nossos e dos outros. Nós chegaremos nele daqui um pouquinho. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Quando a mulher adúltera está diante daqueles homens com pedras na mão, e eles chegam a Jesus e dizem, mestre, o que dizes tu que devemos fazer com essa mulher? A lei diz que ela deve ser apedrejada porque foi apanhada em adultério. Mas tu dizes que o amor e o perdão devem fazer parte. Se Jesus dissesse,
Sim, ela deve ser apedrejada, ele estaria contrariando a própria doutrina. Se ele dissesse que não deveria ser apedrejada, ele estaria contrariando a lei. E aí então, o relato bíblico diz que pela primeira vez na história se sabe que Jesus escreveu alguma coisa no chão. Jesus não escrevia. Jesus sequer precisava fazer palestra. Jesus simplesmente amava, andava e contava histórias. Então ele, do alto da sua sabedoria, diz assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E é de uma sabedoria essa passagem, porque pedra é terra. Terra é humus. E humus é humanidade. Aquele que estiver sem esta humanidade do que esta mulher cometeu, atire a primeira pedra. Quem não tenha feito o que ela já fez, atire a primeira pedra. Jesus está diante da sexualidade e da agressividade. São duas características nossas. Quem não tem? Então Jesus não estava absolvendo uma mulher. Jesus estava absolvendo a humanidade. Ao contrário do que se imagina de que aqueles homens ficaram se sentindo culpados, provavelmente Jesus estava absolvendo a todos eles. Provavelmente estava dizendo: vocês não precisam se culpar tanto assim também por terem se relacionado sexualmente com ela, por terem atirado pedras de outras vezes. Todos terão a oportunidade um dia de surgirem como seres integrais. E aqueles homens vão largando as pedras dos mais velhos para os mais novos, provavelmente muito aliviados, porque talvez pela primeira vez na sua vida eles tenham sido tratados com amor por alguém. E ela, quando chega a Jesus e ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Não há mais ninguém aqui, Senhor. E ele: eu também não acuso. Vá e não tornes a pecar. Vai e modifica o estado de consciência, e ela se transforma numa seguidora do Cristo. A única forma que nós temos de resolver as nossas encrencas, seja ela qual for, é nós soltarmos as pedras. O suicida, aquele que se mata e que vai para o plano espiritual também, numa condição de sofrimento, ele continua jogando pedras em si mesmo. Ele também precisa saber assumir a responsabilidade das suas ações, mas dentro de um contexto amoroso, para que ele próprio se oportunize novas chances de renascimento. Pois que quando Jesus dizia: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo, ele estava falando de reencarnação, mas estava falando de renascimento permanente a todo momento, onde quer que nós estejamos. Então, nesse momento, quando André se sente cuidado por uma criança, como uma criança, por Clarence e os benfeitores espirituais, ele está dizendo assim: vamos cuidar das pessoas que estão na nossa volta com amor. Quando será que o nosso sistema de justiça poderá um dia considerar que aquele que entrou na delinquência ou que se equivocou também é alguém que precisa de amor? E a única força do universo capaz de corrigir essas distorções da agressividade humana é o processo de amorosidade. Todos nós temos saudades de Jesus. Todos nós temos a saudade de alguém. Vocês não gostariam de ser tratados por alguém assim? E nas coisas mais íntimas das nossas mazelas, das nossas dificuldades? Pois era assim que Jesus falava. A bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetrava-me fundo o espírito. Não dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha e chorei. É curioso, aliás, se chora muito no plano espiritual, né? A gente lendo as obras mediúnicas, a gente vê que quando há... Mas não é um choro de... Aquele choro é um choro que tem mais a ver com alívio. É uma sensação de alívio.
é o choro de quem percebe-se equivocado, mas imediatamente tendo uma oportunidade de continuar o processo de crescimento e de desenvolvimento espiritual. Esse é um cuidado que nós temos que ter no nosso ambiente espírita. Porque às vezes nós somos mais julgadores, muito mais afeitos a darmos explicações. Como teríamos sido nós na situação da mulher adúltera, né, como espíritas? Se alguém chegasse para nós e dissesse assim, vocês acham que tem que atirar pedras? Dizer, não, porque ela na outra encarnação deve ter feito alguma coisa, e daremos uma explicação doutrinária. E aí quem seria apedrejado seríamos nós. Né? Porque não funciona. Algumas vezes, a explicação, a racionalização, o estudo, ele pode ser algo frio. É por isso que quando existe uma situação como, por exemplo, um velório, né? E o espírita, quando vai no velório, tem que tomar um certo cuidado. Porque às vezes as pessoas dizem assim, por quê? A pessoa está chorando, a viúva está chorando pelo marido. Né? Nem sempre está chorando pelo marido que desencarnou, mas às vezes acontece também. Não. Mas às vezes chora. E aí tem alguém sempre diz assim, não, mas é porque diz que Deus estava na hora, porque é importante, a vida nossa não é aqui. Tem um curso de ESD, né? Na ponta da língua, para explicar. Não é o momento disto. Há certos momentos da vida em que nós temos que não falar nada. Às vezes o melhor que a gente pode fazer é colocar a mão no ombro e dizer assim, pode contar comigo. Isso é o Espiritismo. Isso é o Evangelho de Jesus. Tem a hora de falar. Mas as horas mais importantes, nós não devemos falar. Nós devemos ouvir. Porque no ouvir e acolher, ao cuidar, nós possibilitamos o renascimento. Isso é psicoterapia. Psicoterapia é oportunizar o renascimento de alguém. Como seres humanos, permanentemente, a tarefa da nossa vida é aprendermos a nos relacionar desse modo. A literatura espírita é fantástica. Quando nós lemos as obras de Joana de Ângeles, através da série psicológica, se nós lermos além das informações que ela traz, sob o ponto de vista do conhecimento teórico, mas nós prestarmos atenção na postura de acolhimento, de amor, ali existe o ensinamento fundamental da obra de Joana, que é o ensinamento da postura, da pedagogia de Jesus. É a reedição do procedimento do Mestre, do Cristo, apropriada às condições da nossa vida. Então, quando nós falamos sobre suicídio na manhã de hoje, nós estamos também querendo refletir não apenas o suicida, mas quem está em torno daquele que sofre. E como se processa em torno desses que já se suicidaram no plano espiritual, que é o que está acontecendo no nosso entendimento através de André Luiz. E ele termina: abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. É verdade. É verdade que nós vivemos a era da vaidade. Nós vivemos a era da vaidade. E a era da vaidade, ela é tão perigosa porque existe também o suicídio existencial. Quando nós nos matamos no propósito existencial da nossa existência. Podemos viver o tempo de vida biológico, desencarnarmos no tempo certo e sermos suicidas existenciais. Não termos existido, não termos nascido, não termos vivido e chegarmos ao plano espiritual numa condição de quem não aproveitou a existência. A vaidade, a onipotência, o excesso de situações que estimulam o egoísmo e o orgulho são os grandes motivos que tornam cegos os indivíduos que vivem
sem olharem para si mesmos, dentro dessa necessidade do autodescobrimento, do autoconhecimento, do mergulho interior, que é tão difícil, porque nós encontramos esses monstros permanentemente dentro de nós. Mas se nós não olharmos para esses monstros, para esses gigantes da alma, como diz a Joana de Ângeles, nós não evoluiremos, nós não avançaremos nesse processo. Quando nós descobrimos, através das obras espíritas, que, através do acolhimento à vaidade cede, nós descobrimos também que Jesus tinha razão, quando ele dizia que a vaidade só se dobra frente ao amor, só se dobra frente à humildade. Dificilmente alguém vaidoso e orgulhoso consegue se autorrefletir se diante de si não exista alguém vibrando nas faixas do amor. Mas o golpe de misericórdia de Clarencio vem logo depois. Esses espíritos amigos que estão sempre na nossa volta, eles são pródigos em nos ensinarem algumas posturas sublimes que precisamos urgentemente aprendermos na nossa vida. Clarencio, percebendo que o André estava se sentindo envergonhado por ter que confessar a sua pequenez diante dele, ele diz assim: sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. André, vou te contar um segredo. Eu também já fiz das minhas. É tão gostoso quando a gente ouve de alguém que a gente admira, que ela diz assim: eu também já pisei na bola, eu também já errei, eu também já me equivoquei. Portanto, eu não estou te julgando, eu estou te ajudando. Eu não estou te condenando, eu estou compartilhando contigo de um lugar aonde eu cheguei, eu já estive, eu já passei, eu já ultrapassei e agora eu já posso estender a mão para te ajudar. Quando nós vivenciamos essa experiência, nós já temos condições de não nos sentirmos menores do que ninguém. Mesmo os espíritos mais evoluídos, eles jamais submetem aqueles que estão na retaguarda a uma condição de inferioridade. É o exemplo de Jesus, é o exemplo de São Francisco de Assis, que sabia ser o pobrezinho diante dos afortunados, sem se sentir melhor, sem se sentir pior, sendo apenas aquele que servia para a causa daquele que era maior do que ele, que por sua vez também não se sentia melhor do que ninguém. Porque Jesus também, quando lhe chamavam de bom, ele dizia: por que me chamais de bom? Ele também sabia que na psicodinâmica do psiquismo da humanidade, nunca é bom o lugar quando ocuparmos de um lugar de destaque. O grande desafio para nós espíritas, para nós que conhecemos a doutrina espírita, é não ocuparmos lugares no conhecimento que possam nos confundir no campo da vaidade. Principalmente nós palestrantes. Quando, diante de um público, diante dos aplausos, diante do reconhecimento, das fotos, que são muito gostosas e a gente gosta tanto, a gente não perder essa noção de que nós somos totalmente iguais uns aos outros. Nós somos exatamente semelhantes uns aos outros. Se nós estamos num corpo físico, nós estamos em situações semelhantes.
Se alguém passou para o plano espiritual numa condição de suicida, ele é semelhante. Eu também tenho desejo de voltar para o plano espiritual. Eu quero encontrar aqueles que partiram antes de mim. Eu tenho vontade de ir para o plano espiritual. Mas eu quero fazer que nem o Divaldo. Eu quero voltar lá na hora que Deus decidir. E que demore muito. E que possa ser assim o mais longe possível. Claro, o Divaldo tem ainda a condição da mediunidade, que facilita o contato com os espíritos. Mas nós também temos. Porque muitas vezes nós não enxergamos os espíritos, mas nós sentimos. E o que vivifica a nossa experiência, a nossa existência, é o sentimento. É nós estarmos vivos e plenos onde quer que nós estejamos. Tomara, meus amigos, que ao completarmos essa reflexão sobre suicídio na manhã de hoje, e já encaminhando o encerramento da nossa fala, possam, principalmente aqueles que aqui vieram do plano espiritual na condição de suicidas, a não se sentirem tão culpados pelo equívoco que cometeram. Porque todos nós, em algum momento do nosso processo evolutivo, fizemos algo semelhante ou pior. E aqui estamos, celebrando a vida naquilo que ela tem de mais bonita, que é a oportunidade de nós recomeçarmos sob as bênçãos de um Deus justo, amoroso e bom, e de um mestre que nos apadrinha a existência há milênios e que não cansou de nós e que continua nos esperando com os braços abertos e que continua nos aguardando dentro da condição de um irmão amigo e carinhoso que está sempre a nos acolher. Eu quero agradecer a vocês por esses dias, já que essa é a minha última fala, nessa oportunidade. O carinho que vocês manifestaram durante todos esses momentos em que nós nos encontramos. A felicidade de estar aqui com vocês, de poder estar conversando junto com os amigos, com o Divaldo, ter conhecido o Juan, estar com o Haroldo, com o Alberto, ter conhecido a turma de Miami. E já vi que aqui a turma de Miami tem este abraço, porque confraterniza com todos os trabalhadores das atividades espíritas dos Estados Unidos, de Boston, Chicago, de Nova York, enfim, de tantos lugares, de Orlando, e nós, da Califórnia, e nós aqui desejamos, junto com vocês, que possa, ao terminarmos essa oportunidade, em breve, quem sabe, termos uma condição de agradecer a vida naquilo que ela tem de mais importante, que é a oportunidade de nós aprendermos a amar. Lembramos vivamente de Francisco de Assis, o pobrezinho que soube nos ensinar que a vida é simplesmente um exemplo divino que pode ser aproveitado em várias dimensões. E ele, na sua inspiração, que parece que nos deu o tom no início do dia de hoje, a ele evocamos nesse momento, através da fala de Madre Teresa de Calcutá, num poema atribuído a ela, que nos dá uma pequena diretriz de como conduzirmos a vida diante dos passos que precisamos aprender. Ela dirá: no encontro de uns com os outros, que às vezes as pessoas são egoístas, egocêntricas, ilógicas. Perdoe-as mesmo assim. Se você é gentil, você poderá ser acusado de egoísta e de interesseiro. Seja gentil mesmo assim. Se você é um vencedor, você terá alguns falsos amigos e muitos inimigos verdadeiros. Vença mesmo assim. Se você é honesto, se você é franco, não precisa ser Divaldo Franco, mas é preciso que seja franco. As pessoas poderão enganá-lo. Seja franco e honesto
mesmo assim. O que você demorou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa mesmo assim. Se você é feliz, se você é bom, as pessoas poderão ter o pior dos sentimentos. Elas poderão ter inveja de você. Seja feliz mesmo assim. Dê ao mundo o melhor de você. Porém, isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você mesmo assim. E veja você, que ao final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.